Com hospitais beirando colapso, 45 entidades médicas divulgam manifestos pelo uso de máscara no combate à Covid-19. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com Frederico Fernandes. Ele é presidente da SPPT, que é a Sociedade Paulista de Pneumologia e Ticiologia. Boa tarde, Frederico. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Frederico, mais uma vez a gente agradece aqui você trazendo informações de importante para o nosso telespectador de interesses públicos. Por que as pessoas, para que as pessoas elas possam atender melhor, o que é a importância do uso correto das máscaras de proteção para evitar o contágio da Covid-19? Porque a gente sabe que nesse momento ainda existe muitas pessoas que não respeitam o uso da máscara. Você poderia dar uma sinopse geral sobre isso? Tem um probleminha de conexão. Eu acho que nesse momento ele não consegue nos ouvir, mas em questão de segundos aí nós faremos o contato. E realmente a questão da máscara é algo que, se a gente anda pela cidade, a gente vê infelizmente muita gente sem a máscara. Eu acho que o nosso entrevistado já voltou. O senhor nos ouve, Frederico Fernandes? Estou ouvindo bem. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer estar aqui falando com vocês. Doutor Frederico, o senhor poderia falar para a gente qual que é a importância do uso da máscara? Porque a gente sabe, né, como acabei de perguntar para o senhor, que tem muitas pessoas ainda que elas são relutentes, elas não usam. Qual que é a importância, dando esse sinopse geral, quanto esse uso da máscara beneficia a pessoa em si e também protege as outras pessoas, né? Perfeito. Então, hoje a gente vive uma situação extremamente complicada. O país todo está ou na iminência de um colapso do sistema de saúde, ou vivenciando esse colapso do sistema de saúde. E existem algumas medidas que são eficazes na prevenção da transmissão do coronavírus. Essas são o uso de máscaras, que é importantíssimo, medidas de isolamento e distanciamento, e também a questão da higiene das mãos com sabão ou álcool gel. O uso de máscaras, quando feito de forma adequada, pode prevenir até de 65% a 90% das transmissões da Covid-19. Então, existe uma redução muito grande quando esse uso de máscaras é feito de forma universal. E a gente tem que estimular esse uso. E mais do que isso, né, os locais onde existem a maior transmissão da Covid são os locais onde não tem ventilação e as pessoas ficam aglomeradas sem máscara. Especialmente o quê? Restaurantes, bares ou academias de ginástica. Todos esses locais a transmissão ocorre de forma aí bastante aumentada e o uso de máscaras, especialmente nesses ambientes fechados, pode prevenir essa transmissão e diminuir, de fato, o estresse sobre o sistema de saúde. É por isso que as sociedades se reuniram para lançar esse manifesto para que a população se conscientize no uso de máscaras frequente e sempre de acordo aí com o que é estipulado. Doutor Frederico, eu quero pegar o gancho nisso que o senhor está falando. Em relação às novas cepas, né? Com as novas cepas se questiona, né? A população questiona se aquelas máscaras, por exemplo, normais, de papel, se elas têm devida importância, se elas trazem a devida segurança. A máscara de pano, que muitas vezes até é feito em casa também. Então, o meu questionamento é o seguinte: neste momento, existem máscaras mais adequadas que outras ou não? O importante é estar com máscara. Perfeito. Assim, a máscara que ela faz um isolamento adequado, independente se ela é uma máscara de pano ou uma máscara de outro material, ela é melhor do que nada. Tem algumas máscaras que não reduzem o fluxo de ar saindo aí da boca e do nariz, como, por exemplo, as máscaras de tricô, aquelas máscaras de plástico, né, que são parecidas com um face shield, que ocluem uma parte apenas do rosto, e algumas máscaras com válvula. Essas permitem que o ar continue saindo, então elas não são adequadas. Uma máscara de pano, para ser adequada, ela deve ter mais do que 2 camadas. E, preferencialmente, não ser de pano de costura, ser daquele TNT, que é o tecido não tecido. Essas máscaras são um pouco melhores. Acima dessas, nós temos as máscaras cirúrgicas, que geralmente são usadas em hospitais ou em ambientes em que se faz
cuidado de saúde, clínicas e consultórios. Essas máscaras cirúrgicas são boas, não para lidar diretamente com o paciente contaminado, mas são boas na prevenção da infecção num ambiente que a gente considera mais limpo. Em atendimento direto à população, especialmente em atendimento direto a quem tem suspeito estar contaminado com Covid, aí se usam as máscaras do tipo N95, que são de fato feitas para uma proteção mais intensa, mas essas máscaras têm um nível de desconforto maior para ser usado no dia a dia. O que a gente tem recomendado é o uso ou da máscara cirúrgica ou da máscara de pano ou TNT com mais de uma camada. Isso para a pessoa ir num transporte público, para a pessoa andar na rua, para a pessoa ficar no trabalho, não sendo um local que tenha atendimento direto a doentes com Covid. Doutor, antes da gente de repente sair desse assunto máscara para falar de uma outra coisa relacionada à Covid, à transmissão da Covid, essa máscara de pano, que a própria pessoa tem que fazer a higienização dela quando chega em casa. Qual a melhor forma de ela higienizar essa máscara? De ela lavar essa máscara e realmente a máscara está limpa. Não correr risco de repente, ela manipular aquilo e a máscara continuar infectada, caso seja o caso. Perfeito. Isso que você falou me traz um gancho, uma coisa muito importante, que é a recomendação da higienização das mãos. Usar máscara é muito bom e muito importante, claro, mas a maioria das contaminações é justamente quando se tira a máscara. Então, a pessoa está com a mão contaminada ou está com a própria máscara aí contaminada, na hora de retirar, de desparamentar, ela pode levar a mão ao nariz, a mão ao olho e com isso se contaminar. Então, a primeira coisa, do ponto de vista de higiene, né, um pouquinho fora do que você me perguntou, mas isso é muito importante, é higienizar as mãos antes de retirar e antes de colocar a máscara. Isso é importantíssimo, né? As máscaras, quando molhadas, quando úmidas, elas não funcionam bem, tornam a respiração mais difícil por estarem mais pesadas e também a filtragem delas fica prejudicada. Então, não se deve usar máscaras molhadas. A máscara de pano pode ser higienizada, a máscara caseira, né, ou a máscara de pano, como se lava uma roupa. A única recomendação, no caso, é não utilizá-la logo após a lavagem, que ela esteja úmida. Doutor, a gente sabe que, mudando agora de assunto, a gente sabe que o tempo de internação nos casos graves de Covid, eles aumentaram, né? O senhor acha que isso tem a ver com relação às novas cepas? Na verdade, assim, essa história de cepas novas, ela é claro que ela é muito importante. A gente tem, de fato, no Brasil, principalmente, a cepa P1, que aparentemente surgiu em Manaus, e ela tem uma capacidade de se transmitir maior, e isso, lógico, é muito relevante. Talvez uma parte desse aumento de casos que nós estejamos vendo agora é por conta disso, mas não só isso. Lembrando que essa onda que a gente está agora trabalhando e enfrentando, ela começou em novembro, que nem se tinha história dessa nova cepa aparecendo, né? Os casos começam a surgir em novembro. Então, existe algo muito maior do que simplesmente essa variante, que é o como a gente tem enfrentado a pandemia. E o que eu acho é que o mais importante do que a nova cepa foi aí uma relaxada nos cuidados, especialmente Ano Novo, Carnaval, período de férias em janeiro, que de fato contaminou muitas pessoas. Quem não estava se isolando, especialmente aí pessoas mais jovens, né? Então, existe um aumento no contágio de jovens que não é devido apenas à nova cepa, mas também um relaxamento de cuidado. E na hora que tem mais jovens contaminados, a consequência imediata disso são mais jovens doentes. E o indivíduo que é mais jovem, ele tem a tendência, quando fica grave, de ter uma internação mais prolongada. Infelizmente, né, o indivíduo idoso grave, ele, por ter pouca reserva e eventualmente ter outras doenças que complicam o seu manejo clínico, tem uma mortalidade muito alta. Então, em média, isso acaba levando aí a internações um pouco mais breves, mas por uma coisa terrível, que é essas pessoas acabam tendo uma mortalidade alta. Numa jovem, não. Felizmente, quer dizer, a gente consegue, dentro dos cuidados de medicina intensiva, conseguir manter esse indivíduo vivo e inclusive, com uma taxa de mortalidade menor.
mas isso às custas de uma internação mais prolongada, o que também é parte desse colapso que a gente está vivendo no sistema de saúde. Muitos jovens relaxaram o cuidado, veio uma cepa nova com um aumento de transmissão, isso aumentou a doença em indivíduos mais jovens e isso leva a indivíduos jovens graves com uma média de internação mais prolongada. Lembrando que desde o começo da pandemia, as internações por Covid-19 costumam ser longas, né? O indivíduo que fica com uma doença grave pulmonar tem a dependência da ventilação mecânica por um tempo prolongado. Isso é uma coisa que já estava na nossa conta. Doutor Frederico, o jovem, quando ele tem um caso grave de Covid-19, os sintomas que ele demonstra, os problemas que ele enfrenta, são os mesmos problemas que uma pessoa de mais idade enfrenta ou não? Existem particularidades de como a doença ataca esses jovens? Então, isso assim, é muito claro que a Covid-19 é muito mais grave no indivíduo idoso. Então, 75% das pessoas que morreram no estado de São Paulo por Covid-19 tinham mais do que 60 anos. Os outros 25% foram pessoas com menos de 60 anos. Então, a gente entende que realmente o grosso do problema está nessa população mais idosa, né? Nesse sentido, a campanha de vacinação começar pelos idosos é bastante correta. A gente conseguindo bloquear, são uns 30 milhões de idosos no Brasil. Se a gente conseguir realmente bloquear os casos graves ou o espalhamento da doença nesta população mais idosa, isso vai tirar a pressão do sistema de saúde, é tudo que a gente quer, por isso a importância de acelerar a vacinação. O indivíduo mais jovem, habitualmente tem um quadro mais leve, é muito mais frequente ter quadros mais leves, lembrando que existem outros fatores de risco, como doença cardiovascular, diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão, todas essas aumentam, e obesidade, então todas essas aumentam o risco, mesmo naquele indivíduo mais jovem, de desenvolver a forma grave. Quando desenvolve a forma grave, como eu disse, né, por ter aí uma idade menor e mais reserva funcional mesmo nos órgãos, costuma ter uma internação mais prolongada, mas felizmente menor mortalidade. Doutora, a gente sabe que a chance de mortalidade dos pacientes que são entubados ela é muito maior. Para as pessoas poderem entender, explica por que a intubação ela é necessária em alguns casos e em outros não. Então, a Covid-19 ela tem um quadro clínico que é muito pontuado por momentos. Assim. Numa primeira fase, eu tenho uma fase de replicação viral. Essa fase começa assintomática, em geral dura por volta de 4 a 5 dias. Aí o indivíduo começa a ter sintomas que são sintomas muito semelhantes ao sintoma gripal. E pode ter a perda do olfato, que é realmente marcado, né, dentro da Covid-19. Essa fase mais gripal, pode ter perda do olfato, febre, dor no corpo, mas ainda não tem falta de ar ou um acometimento pulmonar, costuma durar entre 7 e 10 dias. Aí tem 2 caminhos. Um caminho é a pessoa melhora, e é isso que a gente fica feliz. Depois do 7º ao 10º dia, se está melhorando é porque não vai piorar. Então a gente fica bem contente e a pessoa está melhorando e a gente vai observar só os sintomas de Covid de longo prazo. E um outro caminho é uma fase inflamatória. Por algum motivo, né, essa replicação viral que teve no sistema respiratório e em outros lugares do corpo desencadeia uma resposta inflamatória aumentada. E neste momento, o pulmão fica inundado por um material de resto celular, de líquido inflamatório, e essa inundação do pulmão faz com que o pulmão não consiga cumprir o seu objetivo, que é o quê? Que é oxigenar o sangue. E também faz com que o pulmão fique mais pesado, levando aí uma dificuldade da musculatura respiratória manter a oxigenação. Nessa fase, o que a gente tem que fazer? Dar maneiras do indivíduo se oxigenar melhor, que a gente faz isso com cânulas de oxigênio de oxigênio a 100% aquecido e em alto fluxo, com equipamentos que a gente chama de ventilação não invasiva, que são máscaras que pressurizam o sistema respiratório, que consegue manter o indivíduo bem, com uma troca gasosa adequada, sem a necessidade de intubação. Mas, eventualmente, estas medidas que são menos invasivas não são suficientes e a gente precisa colocar um tubo, deixar o paciente dormindo, né, sedado, e fazer com que a ventilação dele seja feita por uma máquina.
às vezes o pulmão está tão comprometido que nem isso é suficiente para manter a oxigenação. E em algumas medidas é utilizado circulação extracorpórea, em que a gente retira o sangue do indivíduo, passa por uma máquina de sangue oxigenado e depois devolve o sangue para o indivíduo, isso de forma contínua por dias, né, até o pulmão dele se recuperar. Quanto mais invasivo é o tratamento, maior é a gravidade e também maior o risco de complicações, tanto decorrentes da doença quanto decorrentes do próprio tratamento, por isso a alta mortalidade nessas circunstâncias. Só para complementar uma última coisa, quando a gente tem um sistema de saúde colapsado, o que acontece? As equipes de terapia intensiva muitas vezes são desviadas de enfermarias ou de outros locais de atendimento, então não são equipes que estão acostumadas com terapia intensiva e, portanto, a qualidade do cuidado cai, tanto da parte médica quanto da parte de enfermagem, de fisioterapia, e também existe uma hora que tem uma escassez de vagas, e a gente não consegue dar o cuidado, não tem os equipamentos e o pessoal suficiente para cuidar daquele paciente que está grave. É tudo isso que a gente não quer que aconteça, mas vê em São Paulo na iminência de acontecer e em vários locais do Brasil, infelizmente, já acontecendo. A mensagem que fica é: todo mundo tem que se proteger, e da forma individual uso de máscara, evitar aglomerações, distanciamento e higiene de mãos frequente. Doutor Frederico, nesse momento, grande parte aí do país está optando por restringir mais a circulação de pessoas por razões óbvias. Grande parte do país enfrenta a falta de leitos de UTI. O senhor acha que essa decisão ela está sendo feita, está sendo tomada no momento certo, ou, infelizmente, a gente demorou para tomar esse tipo de decisão, doutor Frederico? Então, vamos lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ao contrário de vários colegas. Eu, em princípio, sou contra lockdown rigoroso. Então, em princípio, eu sou contra. Eu sempre fui a favor de redução de riscos, que era, na verdade, orientar e ter campanhas muito fortes quanto ao uso de máscara, distribuição de máscara para a população e a regulamentação de locais como bares e restaurantes para manter distanciamento, para aí embutir medidas de higiene. Quer dizer, esse lockdown rigoroso, para mim, realmente é a última opção. Isso posto, o que eu vejo hoje é que realmente passou do ponto e a gente não tem muita opção além de fazer um lockdown mais rigoroso. Então, a gente realmente deveria ter cuidado mais com uma redução de dano e uma comunicação mais efetiva no começo de dezembro, durante as festas, durante as férias. Isso, infelizmente, não foi feito. Uma restrição mais branda nessa época talvez tivesse aí a possibilidade da gente não estar vivendo essa situação caótica que estamos vivendo hoje, mas hoje, com as curvas de contaminação e as curvas de mortalidade subindo exponencialmente, como se fosse uma muralha, a gente não tem opção além de medidas de restrição e de distanciamento bastante rigorosas, infelizmente. Doutor Frederico, a gente já está quase chegando ao fim aqui da entrevista, mas só para entender uma coisa. Em relação a essa maior conscientização da população que deveria ter sido feita ao longo aí de todo o processo, pelo que eu entendi na sua opinião, faltou o quê? Faltou campanhas de marketing, faltou que se conversasse melhor com essas pessoas a respeito da gravidade. O que o senhor acha que faltou? Eu acho que faltou, primeiro, uma comunicação efetiva e em uníssono, né, de todas as esferas do governo, que infelizmente não aconteceu. A gente via sinais muito trocados. Então, gestores falando mal de máscaras, né, falando inclusive que máscaras podem trazer aí prejuízos que não é a verdade científica, né? A gente sabe que a máscara pode levar a um incômodo, mas isso não existe nenhum perigo à saúde pelo uso de máscaras. Então, houve esse sinal trocado que de fato reflete na população um ceticismo, uma dúvida, um questionamento que não deveria existir lá desde o começo. Quanto dinheiro se gastou com tratamento precoce, que há muito tempo está provado que não funciona, com medicações como hidroxicloroquina, ivermectina? A gente tem visto diversos pacientes graves em terapia intensiva que utilizaram essas medicações e mesmo assim estão aí necessitando de cuidados intensivos e muitas vezes esses pacientes chegam a falecer. Por que esse investimento de
dinheiro de logística não foi direcionado, por exemplo, para a distribuição de máscaras adequadas para a população, para campanhas educativas sobre higiene e distanciamento. Tudo isso a gente podia ter feito, eu acredito, uma lição de casa melhor. As sociedades médicas estão empenhadas nisso. Se você vai nas redes sociais ou nos mailings de diversas sociedades médicas, você vai ver esse ponto sendo aí batido frequentemente, né, da questão das proteções individuais, mas eu acho que faltou um pouco de coordenação entre outras áreas, tanto de sociedade civil quanto de governo, para passar uma mensagem única, estruturada e que, de fato, pudesse fazer a diferença. Perfeito. Frederico Fernandes, presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Agradeço muito o convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, doutora. Tenha uma boa tarde.